Uma pergunta que muitos fazem nessa época de junho é se o cristão pode, principalmente os filhos, né, por causa das celebrações que acontecem nas escolas, podem celebrar as festas juninas, né? E nós vemos muitas respostas. Se você for pesquisar na internet, você fica ainda mais confuso, porque uns dizem que podem, outros dizem que não podem. A posição daquelas pessoas que acreditam que não é, que um evangélico não deve permitir que seus filhos, ou ele mesmo não deve de maneira nenhuma participar das festas juninas, as respostas estão normalmente relacionadas à concepção de que seria uma festa dedicada à idolatria. Normalmente é essa a explicação que eu vejo. Então, como há várias mensagens no Evangelho, inclusive quando houve um concílio em Jerusalém para decidir o que nós podíamos e o que nós não devíamos fazer em relação às leis do Antigo Testamento, a maioria das regras foram praticamente consideradas inaplicáveis aos cristãos, né, especialmente aos cristãos gentios, aqueles ritos, todas aquelas normas, né, do Antigo Testamento não se aplicam a nós, mas ficou bem ressaltado que nós deveríamos evitar qualquer contato com a idolatria, que essa era um preceito a ser observado eternamente. E muitos ligam as festas juninas, porque são festas em homenagem a santos católicos, como uma prática de idolatria. Essa é uma razão, como nós não podemos ter comunhão com as festividades idólatras, nós não deveríamos participar de maneira nenhuma das festas juninas. E aí nós teríamos comunhão com a idolatria se nós o fizéssemos. Essa é uma explicação. A explicação daqueles que acham que é possível, primeiro, essas pessoas que acham, que acreditam que não há nenhum problema em você participar das festas juninas ou permitir que os seus filhos participem, é que não veem essas festas como idolatria. Nem toda homenagem a alguém que passou, alguém que partiu, é uma idolatria. Você pode, depende muito da posição do teu coração, como é que você vai se relacionar com aquela pessoa ou com a memória daquela pessoa. Nós temos o fato de você homenagear Martin Luther King, ou você homenagear Tiradentes, não significa, não tem nenhuma menção à idolatria. Nós podemos homenagear as pessoas que se foram, nós podemos lembrar da memória das pessoas, nós podemos celebrar o significado que essas pessoas têm para determinada área da cultura, ou da nossa vida, ou da nossa fé. E as festividades juninas estão muito ligadas à vida de João Batista, o que João Batista representou, porque no livro de Lucas diz, lá no primeiro capítulo do livro de Lucas, quando conta a história de como é que o anjo visita o pai de João Batista, Zacarias, né, para anunciar o nascimento de João Batista, diz que ele nasceu 6 meses antes de Jesus. Significa que, você calculando a partir de 25 de dezembro, foi feito por conta dessa menção em Lucas, que João Batista nasceu 6 meses antes de Jesus, identificou-se, né, a data de 24 de junho como a data do nascimento de João Batista, e aí tem essas festividades por conta daquilo que ele representou como precursor de Jesus, né? Não que você vai adorar João Batista, mas é uma festividade em homenagem a esse homem de Deus, o último profeta, né? O último dos profetas, no estilo daqueles profetas do Antigo Testamento. E há festividade em todo o mundo, e essa festividade acontece desde o IV século. Muitos identificam isso como uma cristianização de festas pagãs que existiam antes. Realmente existiam muitas festas pagãs ligadas ao início do verão, né, como festividade do início do verão. Os pagãos tinham em cada país diversas festas. E muitos identificam que a criação dessas festividades juninas é uma adaptação da igreja
para cristianizar essas festas, né, para tirar esse aspecto pagão dessas festas. Isso não importa, porque desde o IV século existe essa festividade em homenagem a João Batista. É uma festividade da tradição cristã, mesmo antes da igreja se dividir em igreja católica e igreja reformada, na época que a igreja não era dividida, né? Não havia essa divisão, é que houve a criação dessa festa, é uma tradição cristã, inclusive os luteranos observam, os anglicanos observam. É muito difícil dizer que é uma festa exclusivamente católica, porque ela foi instituída antes da separação da igreja entre reformados e católicos, né? De maneira que, na minha visão, eu creio que a segunda posição é uma posição mais equilibrada, porque é uma posição que diz que a festa não é necessariamente, normalmente quem vai a uma festa junina não pensa em adorar um ídolo ou prestar uma homenagem a um ídolo, ou venerar, não, ele vai lá para participar. Hoje tem a festa junina ganhou, é uma festividade religiosa, não há dúvida, né, que tem uma origem muito forte, né, é uma festividade cristã, talvez, e não vejo eu não consigo observar nessas festas o caráter idólatra que muitos irmãos veem. Mas o importante por exemplo, lá em Romanos 14, a Bíblia fala que a gente não deve valorizar demais esse tipo de coisa, né? Ele diz aqui, Romanos 14, verso 4, fala: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Ou seja, não deveria ser um tema que nos dividisse. Não é um tema essencial. Quem acha que pode ir, que não está adorando o ídolo, que a intenção do seu coração está bem definida, que é apenas participação de uma festividade que para ele não tem nada de idolatria, faz bem, porque é essa a intenção do seu coração, né? Quem distingue, diz o verso 6, entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e quem não come, para o Senhor não come, dá graças a Deus. Quer dizer, o importante é como é que está o nosso coração em relação a isso. Não acredito que uma pessoa evangélica jamais vai para uma festividade como essa com a finalidade de adorar um ídolo ou de prestar homenagem a um ídolo. Mesmo porque João Batista é um personagem real, não há por que não homenageá-lo, né? Ele é um personagem histórico de importância fundamental na vida cristã, foi o precursor de Jesus, foi um profeta. Homenagear um homem assim não significa que você o está adorando, ou que você está pedindo a sua intercessão, ou que você está prestando qualquer tipo de culto para essa pessoa. Jamais um evangélico vai para uma festividade dessa com o coração. E se nós tivermos uma postura extremamente segregacionista, se nos separar de uma forma exagerada, isso só vai criar ainda mais divisão entre nós e as pessoas. Não vejo como isso pode ser proveitoso para a pregação do evangelho. Mas respeito quem pensa diferente. Essa não é uma questão fundamental, não é uma questão essencial que deveria nos dividir. Eu sempre procuro dizer aqui que nas coisas essenciais deve haver uniformidade e unidade de pensamento. Quais são as coisas essenciais? Jesus é o Salvador, Jesus morreu na cruz por nós, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus morreu por nós, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Essas são coisas essenciais, não pode haver diferença de opinião nessas coisas essenciais. Mas nas coisas não essenciais, como essa da festa junina, deve haver liberdade. Cada um faz o que o seu coração, aquilo que a sua consciência indica. É uma questão de consciência de cada um. Vamos respeitar cada um de nós, quem pensa diferente, sem julgar. Quem somos nós, diz a palavra aqui que nós lemos, para julgar os outros em questões em que deveria haver liberdade. Então, repetindo aqui, em questões essenciais, unidade. Em questões não essenciais,
liberdade de opinião. Em todas as outras questões, caridade. Vamos ter mais caridade uns com os outros e respeitar a posição uns dos outros. Pense e creia.